Bom dia a todos. Meu nome é João Lucas. Eu e a Evelyn vamos estar apresentando a análise da aplicação do projeto final para a matéria aqui de projetos. Bom, aqui temos os tópicos que vão ser abordados, né, na análise do projeto, da sua aplicação. Então a gente tem a metodologia e o objetivo do projeto, o que a gente fez. Essa parte a gente já meio que passou, né? Ali na parte que a gente apresentou os planos de aula, tanto o plano do professor quanto o plano do aluno. Então essa parte a gente vai só apresentar por cima, assim. E depois a gente vai focar mais sobre o trecho do desenvolvimento, na aplicação, avaliação da aprendizagem, tanto da avaliação que a gente fez com os alunos, né, temos alguns exemplos ali, tanto quanto a avaliação que a gente tirou, né, do nosso projeto, como a gente avalia ele, como a aplicação dele, se alcançou os objetivos que a gente queria ou não, né. E daí essa parte também vai juntar junto com a conclusão da aplicação do projeto, que daí a gente vai falar sobre o que a gente concluiu depois dessa aplicação. A nossa aplicação ela foi feita separado, né? Então cada um deu a aplicação inteira, porque a gente não conseguia fazer a aplicação em conjunto. É, E daí a gente vai falar um pouco disso adiante. Bom, então aqui a gente tem o objetivo novamente do projeto. O projeto ele é contextualizado nas queimadas que ocorrem na Amazônia, né? Principalmente na Amazônia que a gente pegou como um foco aí, um cenário, né, para a gente colocar, mas poderia ser tratado com outros tipos também, em outros locais que acontecem, né, as queimadas. Mas então o objetivo do projeto é compreender quais os impactos das queimadas e dos gases formados pelas queimadas lá, tanto para a saúde do ser humano quanto para o meio ambiente. Né? Então a gente vai focar bem nessa parte assim de entender os impactos, o impacto que a química disso que isso acontece, né? Como isso acontece, explicando efetivamente o que é uma queimada a partir da combustão e os impactos dos gases, né, que são formados por essa combustão, por essa queimada, que o que ele vai impactar tanto na saúde do ser humano quanto no ambiente que a gente tem, né? E aí esse seria o objetivo geral. Bom, então a metodologia que foi abordada, né, seria a problematização, né, de algum assunto, né? O projeto ele foi muito em cima da problemática que a gente criou. Então acho que a metodologia, assim, como a gente queria impactar, talvez, e problematizar isso e até mesmo comover de certa forma, né? Pois seja um assunto muito importante e que é próximo, né? Por se tratar aqui do Brasil. Então essa acho que a metodologia que foi de abordagem com os alunos seria essa nossa intenção. Então a pergunta que foi feita para problematizar seria qual o impacto e a influência das queimadas na Amazônia e dos gases formados para a saúde da humanidade e meio ambiente. E de que forma ocorrem as queimadas na Amazônia, que seria a parte da combustão em si, né? Que seria mais para a gente trazer um conteúdo químico. Porque quando a gente pensou no projeto, a gente acabou pensando se não poderia ficar muito na parte é, instrucional, assim, né? De tipo, ou mais até mais biológica, talvez, assim, se fosse falar, ou geológica, né? Que falaria um pouco menos de química. Então a gente tentou trazer assuntos como que são tratados no ensino médio, que é o gases, né, em si, e combustão, que também é tratado, juntando com a problemática de contextualizar nas queimadas, né? Então por isso que a gente tem essas duas perguntas aí que acho que se complementam bem, assim, falando do que a gente vai apresentar de conteúdo mesmo, né? Tipo, conteúdo de química, as duas perguntas se complementam ali. Bom, então nós temos aqui as metodologias abordadas novamente, né? Só que como foco nas atividades e nos recursos que a gente utilizou. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os recursos ali, mostrando exemplos. Mas para falar como um todo, a gente usou slides de aula, né? Tipo, para explicar conteúdo, assim, principalmente na parte que a gente explica o que são os gases, como eles se comportam e o que é a combustão, como ela se comporta, uma combustão completa e incompleta. Né? Então tudo isso foi apresentado para os alunos no meio, né, durante o projeto. Os trechos de notícia, a gente colocou na verdade um trecho de notícia que vai apresentar ali o exemplo dele. E a gente iniciou esse assunto, o projeto com isso, né? Então a aplicação ela foi iniciada já por isso para
que nem a gente falou, né, para tentar impactar e comover e fazer com que tenha uma importância, né, e chamar atenção. Então os trechos são de notícias recentes até, e daí a gente colocou esse trecho para contextualizar. Os artigos sobre o acidente que a gente vai tratar ali, que vai dar, vai fomentar por parte da carta argumentativa, que é uma avaliação que a gente tem. Então, o artigo sobre um acidente na Índia, o infográfico, que seria um recurso que a gente utilizou para mostrar a parte de o que os gases causam, né, no ser humano. Então, é um infográfico que mostra isso. A carta argumentativa seria um recurso de avaliação, né, que a gente teve. A carta a gente aplicou juntamente com o artigo, né, onde eles teriam que é, responsabilizar a empresa que causou o acidente, né, e juntar com assuntos que a gente tratou durante as aulas ali sobre os gases. Experimento de combustão, que a gente tem também na aula 3 e 4, e análise e discussões. Essa parte da análise e discussões eu coloquei mais como uma atividade, né, uma metodologia que a gente abordou bastante sobre puxar assuntos e conversas e tentar indagar os alunos a, tipo, falar sobre o assunto, né, dar a sua perspectiva disso. E principalmente na parte do experimento, o pós, né, o pós-lab, ele é ele foi feito um textinho ali, perguntas e tal, mas de interessante foi a discussão do pós-lab, né? Entender, tipo, e ir falando. Porque a parte do experimento da combustão, que é da combustão, é um experimento simples de combustão que a gente fala bem sobre combustão completa e incompleta, mas como a gente queria que isso fosse contextualizado, né? As perguntas a gente coloca ali para eles tentarem entender o que isso tem a ver com as queimadas na Amazônia, né? Então o que se esperava-se, né, que eles fizessem essa conexão assim por si só. Obviamente que é com uma discussão é, guiada, né, tipo pelo professor. Isso tem muito mais êxito se fosse um texto simplesmente escrito, os alunos escrevendo e entregando. Provavelmente, talvez não, a gente depois vai falar nas conclusões, mas provavelmente não teria, né, esse êxito no objetivo que a gente queria. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Não vou colocar todos, porque senão a gente vai passar só simplesmente pelos materiais que a gente viu, vai até estourar o tempo. Acho que o interessante é um pouco falar sobre como foi a aplicação, o que a gente tem de perspectiva disso e a conclusão, né? Mas aqui os materiais de apoio e recursos didáticos que a gente utilizou, né? Um trecho de notícia que a gente usou ali, né? Nas queimadas da Amazônia Legal sobem 49% em maio na comparação com o mesmo mês em 2020. É, então uma notícia, né, que a gente tem, e daí a gente consegue começar a aplicação por isso daí, o que já impacta, né, os estudantes, porque é uma coisa que está presente, está próxima, foi agora, né. Os slides de apoio aqui é um exemplo que tinha, poderia colocar outros, mas coloquei esse daqui porque eu vou falar um pouco sobre na parte da aplicação ali, da onde vêm os gases e como eles são emitidos. Então, um exemplo desse slide é só para tipo, falar que a gente colocou slides de perguntas para que os alunos pudessem discutir sobre isso, né? Então, ali é uma pergunta que a gente joga para os alunos, mas tem outros slides ali de conteúdo em si e também que apresenta até mesmo a notícia dentro dos slides e o artigo e a atividade ali embaixo também, como a gente vai ter. O artigo de estudo também é um material de apoio e um recurso didático que a gente utilizou, né, do acidente na Índia. E o experimento, a gente colocou ele nos slides mesmo, né? É um experimento de combustão. Bom, como ocorreu, né, a aplicação? A gente tem que a aplicação, ela ocorreu, no meu caso, né, no caso que eu apliquei online, né, com alguns amigos, e daí eu fiz a minha projeção da tela. E daí eu fui falando, e daí eles foram assistindo, eles não quiseram participar por câmera, né? E só por áudio, então ali depois a gente vai ter um trecho ali que vai ser só os áudios ali. E daí a gente foi conversando e falando sobre. É, e daí a aplicação ocorreu basicamente da mesma maneira que a gente planejava, né? Tipo, planejava no caso na ordem, né, do que foi aplicado, eu segui exatamente a ordem que eu tinha pensado, sem muitos empecilhos de tipo
que eu pensei que poderia ocorrer, né? Se fosse com os alunos ou se fosse com uma criança mais nova ou alguma coisa assim, poderia ter algumas coisas que atrapalhassem, mas não ocorreu nada, então ocorreu bem linear, assim como a gente planejou. É, o que foi de diferente, né? Que se for pensado por uma aplicação presencial, né, seria o experimento que não precisariam todos fazerem na sua casa. Então eu pedi para que eles fizessem cada um na sua casa e falassem o que eles estavam vendo, né, o que estava ocorrendo. Pensei que fosse melhor, talvez cada um fazer na sua casa, porque se eu fizesse na câmera aqui ia ficar meio, sei lá, não ia dar pra ver muito bem. Então eu preferi que cada um fizesse, cada um tinha o que precisava para fazer, né, os materiais, então foi tranquilo. É, obviamente que são amigos, né? Então eles são mais velhos, então não é uma aplicação com alunos do ensino médio, então as respostas eram um pouco mais óbvias para eles. Então, até mesmo da onde vêm os gases e coisas assim. E a avaliação também foi bem como esperado, né? Então, tipo, acredito que tipo o que mais eu encontrei assim de diferença e de complicação foi não ter uma real noção do público que eu queria aplicar com o que foi aplicado, né? O projeto ele é aplicado para alunos do ensino médio, deveria ser, né? E foi pensado com isso. Algumas perguntas são trabalhadas em cima disso para um aluno que está aprendendo, para um aluno que é mais novo, né? E como eu não tinha essa possibilidade, ocorreu que as perguntas elas não, eu não tive problemas com as perguntas, né? E eu não tive que revisar nada, não tive que passar por voltar no assunto, né? A única coisa que daí vai mais assim e que deu certo, pelo menos na minha aplicação, foi como eu tinha uma liberdade, né, de conversar com eles. é, Foi muito ok assim nessa parte da discussão, assim, eu conseguia puxar a discussão, tinha uma liberdade maior. Então ocorre que tipo o problema que também que eu enxergava já antes até mesmo de aplicar era porque a aplicação do projeto, acho que esse projeto ele pensou bastante na discussão entre professor e aluno. Isso é uma coisa que a gente tem quase que praticamente nas aulas, né? Normalmente você tem uma discussão, mas pode ocorrer de não ter, né? Então, dependendo da turma. E daí nesse caso não tinha esse problema também não ocorria. Ahn, eu acredito que a aplicação, por ser online, deu certo, foi ok, foi tranquila. A gente não tinha também muitos empecilhos de aplicar online. Eu acho que pensando em ser presencial daria certo, ia ser mais interessante, a interação é mais legal. Mas eu acho que tipo, não tinha muito problema em fazer isso online. Eu acho que o maior problema seria o experimento, né? Se fosse com alunos, né, de verdade, com alunos de ensino médio, eu acho que a gente teria um problema quanto eu talvez escolheria, optasse por eu fazer o experimento e apresentar na câmera, né? Talvez fosse mais interessante. Então eu acredito que foi isso, foi uma aplicação bem tranquila. Ahn, a professora falou de a gente falar sobre de tentar se observar, né? Eu gravei um trecho da aplicação, porque foi o que a gente ia colocar ali, mas eu pedi para, como eram meus amigos, eu pedi para eles darem um feedback, né, sobre isso. E a gente tem daí depois eu vou falar um pouco na parte da conclusão do feedback deles e um pouco mais sobre o feedback tanto do projeto em si quanto eu, né, como professor. Bom, então aqui é a avaliação da aprendizagem, né? Então aqui vai falar um pouco tanto quanto o que a gente utilizou para avaliação dos alunos no projeto, tanto quanto eu coloquei aqui algumas partes da avaliação, acho que do projeto assim em si. Então, eu não sabia se era só a avaliação do que a gente utilizou na aula ou só o que era do projeto. Eu coloquei nos dois, no mesmo slide. É, mas, enfim, aqui a gente tem um exemplo de uma avaliação que foi feita, né? Que é a carta argumentativa, que era no final da aula 2. Então, ela cumpriu, as cartas argumentativas elas cumpriram, né? Não dá pra enxergar muito bem, mas é porque eu recebi pelo celular, daí pelo celular dava pra enxergar muito bem. E foi escaneada, né? Então daí quando envia pelo celular tá mais perto e zoom, então deu para ler.
E também eu pedi para escreverem para eu ter um exemplo, né, para mostrar assim. Mas a gente muito conversou também depois, discutiu sobre isso. Então, foi legal dessa parte assim, porque a discussão foi interessante. Mas a carta em si, né, seria eles colocarem as ideias, né? Então, como era o sistema de avaliação que a gente pensou, eu pedi para eles fazerem. Então aqui tem um exemplo. Elas cumpriram o objetivo, porque na carta aí não dá para ler muito bem, mas ela falou sobre a empresa. Ela apresenta primeiro ela usa três tipos de argumentos ali, basicamente, né? Ela fala primeiro sobre o sistema de emergência, que tanto na carta no artigo ele fala sobre os sistemas de emergência que não estavam funcionando, então ela coloca esse como um ponto que eles têm que levar em consideração, né? De, de culpar, né? De ser responsabilidade da empresa. Fala que por mais que eles tenham pagado, né, uma indenização ali pro governo, não era suficiente, porque tanto que eles foram o erro, né, do sistema de emergência, o ponto do que foi vazado, né, os gases que foram vazados, então ela coloca esse segundo ponto. E o terceiro ponto que eu acho que foi mais interessante foi que na carta, no artigo ele fala, né, que a empresa ela pagou a indenização e sumiu, né? Tipo, abandonou o local. E agora tem uma outra empresa lá. Mas o que ficou, né? O que contaminou o solo e o local fica e perdura, né? Então ela coloca isso como uma culpa maior, de que tipo, só a indenização que foi paga não serviu, né? Porque se ainda está causando problemas, quer dizer que ainda tem algo a ser resolvido. Então foi bem interessante, achei que a carta argumentativa ela é difícil, né? Tipo, acho que não é uma coisa tão simples de fazer, se colocar como meio que, tipo, eu falei que era meio que como ser advogado, assim, né? Tipo, você tentar culpar isso, né? A empresa. E era bem essa intenção e a carta cumpriu bem com o objetivo. O experimento, ele explicou bem a combustão, eu acho que, e daí isso ajudou um pouco mais o feedback deles. Explicou bem que é combustão, mas a relação que a gente queria com as queimadas, nem tanto no caso de você responder, que nem eu tinha falado antes. Se você fosse responder as perguntas, né, simplesmente pelo escrevendo, talvez não fosse tão bom, assim, tipo, talvez não conseguisse ter essa relação com as queimadas. Como a gente discutiu, né, mais do que escreveu, eles responderam por escrito, é, essa relação foi mais fácil de eu meio que induzir eles a chegar nisso. Então, por si só, o experimento eu acho que ele não é tão bom assim nessa parte de relação com as queimadas. Por mais que as perguntas ali que tem uma pergunta que você induza, né? Por si só, eu acho que é meio complicado. Mas ele é um bom experimento para explicar a combustão. O infográfico foi bom pelo que apresentou na carta, né? O infográfico ele meio que é um auxílio para você do conteúdo. E os slides, aí é um feedback deles, os slides são chamativos, eles foram elogiados, né? E o assunto problematizou. E essa hora que o assunto é impactante, né? Então, ele comove por ser muito próximo, ser no Brasil. Então, foi interessante as queimadas na Amazônia, essa parte assim, e ter algo muito próximo, né? Por mais que o artigo, que é a atividade que foi mais assim interessante deles se envolverem mais, era na Índia, né? Mas eles acharam isso. Então, de onde vêm os gases, né? E como eles são emitidos. É um processo que a Terra passou e vem passando até hoje. Ok. É, boa parte dos gases é liberada de vulcões, né? Que é tipicamente nitrogênio, vapor de água e dióxido de carbono. Beleza. Bom, a conclusão, né, que a gente traz sobre o projeto, falando um pouco da minha aplicação, assim, eu acho que como a gente tinha aplicar com quem a gente podia e como a gente podia aplicar, né, tendo a situação atual que a gente tem, é, eu acho que foi ok, ocorreu, atingiu os objetivos que a gente planejou, né, mas como o projeto ele não é pensado, né, para esse público-alvo, que seria alunos, né, do ensino médio, segundo ano, ou até terceiro ano, é, eu acho que
é meio complicado você pensar em erros possíveis problemas, né, que você poderia ter com o projeto. Então, eu acho que a aplicação dele ocorreu linear, como eu falei, né, de forma que foi bem como a gente planejou, no sentido, ocorreram as coisas primeira etapa, segunda etapa, uma atrás da outra, bem certinho. Mas eu acho que, por exemplo, houve momentos de discussão que na sala de aula com alunos não teria, né? Seriam eles lendo, né, o que eles receberam ali e eles escrevendo. Então não teria uma indução do professor à resposta correta e tal. Então é mais ou menos essa parte assim que eu penso que eu consegui projetar algumas coisas, até pelo feedback deles, na sala de aula, assim, pensando, isso aí poderia ser um problema. Mas eu acho que o projeto daria certo, poucas coisas não dariam certo, assim, tipo, o que poderia ser um pouco complicado ali, o que não daria certo que eu prevejo, assim, em projeto, eu falei ali, né? E eu acho que a parte de eu como professor, né, eles deram feedback, é, eu consegui conversar bastante, assim, mas eu acho que esse também é um ponto que eu projetando poderia ser diferente. Poderia eu não ter tanta intimidade, né, com os alunos e não conseguir falar e puxar discussões tão facilmente como foi, né, como deu certo. Então pode ser que não fosse assim se fosse com alunos de verdade. É, então essa acho que é a conclusão maior assim que eu tiro assim, mas o projeto ele foi um bom projeto, contextualizou, acho que problematizou e fez cumpriu com os objetivos nessa aplicação e deu para mostrar pra gente como que funciona, né?